Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, o empate ridículo do São Paulo contra o Tolima. Nike no São Paulo, será? Salário de Dorival e reforço no profissional. Então, vambora pro vídeo. Colômbia, Arnaldo, esse país maravilhoso, onde o São Paulo viajou, não seguiu o conselho do Paulo Massini de mandar Cotia, Dorival foi, o Arboleda jogou, felizmente pro São Paulo, porque não jogou bem. Empate contra o Tolima 0-0, um arranca-toco danado, jogo horroroso. Vamos ver que Dorival Júnior, invicto, disse depois da partida. Olha, eu acredito que tenham mantido a maioria dos jogadores. É natural que tenha havido, como no São Paulo, uma troca recente do comando técnico, e isso demanda um pouco de tempo para que se ajustem algumas coisas que um novo treinador naturalmente deva solicitar. Jogar aqui contra o Tolima é sempre muito difícil, muito complicado. Foi assim o ano passado com o Flamengo, novamente esse ano com o São Paulo. Eu fico satisfeito com a produção que nós tivemos. Eu acredito que tenhamos melhorado em relação às partidas anteriores. É normal que ainda busquemos uma melhor condição, e isso é uma preocupação de todos nós, mas já a equipe vem melhorando, vem ganhando um pouquinho mais de corpo. Precisamos ainda de muitos detalhes, é um fato, mas tudo vai acontecer a partir do momento que tenhamos mais trabalhos, mais repetições, treinamentos e um pouco mais de jogos. Busquemos, né, treinaremos, que tenhamos. O Dorival é nós, não é eu. Né? Agora, ontem ele falou que teve uma evolução. Eu não vi, Arnaldo, não sei se você viu a evolução. Não, nenhuma. Bom, só para contextualizar, eu estava falando com eles aqui, né? Na conferência de imprensa, só jornalistas colombianos, não tinha ninguém da imprensa brasileira. Ninguém lá. foi. Então as perguntas eram sobre o Tolima, que ele enfrentou como técnico do Flamengo ano passado, penou lá, depois amassou no Maracanã, etc e tal. Foi chamado de, você falou do Guardiola, foi chamado de Guardiola da América do Sul pelo colombiano na pergunta. Aí, o Dorival tá mais pra quem da América do Sul, hein? Dorival. Dorival Júnior. Dorival mesmo. Que é o técnico Campeão da Libertadores. Exatamente, atual campeão da Libertadores. E da Copa do Brasil. E da Copa do Brasil. É o atual campeão da Libertadores. Sei. Né? Ninguém tira. Ninguém tira. Como eu falei pra você, Maurício, se você sair de Tolima e São Paulo para Fluminense e River, é quase outro esporte. É quase Premier League Brasileirão. Tá? É uma coisa... Então, São Paulo... Ainda bem que foi o contrário, né? O do São Paulo foi... Não, ainda bem. Porque às vezes, quando a Champions League vem atrás... Já foi uma outra experiência, digamos assim. O time de São Paulo é muito fraco, do meio para frente. E sem o Caleri, sem o centroavante, fica praticamente inofensivo, né? Então é muito complicado, porque o Dorival não é exatamente um técnico como o Rogério, que gosta de dominar a qualquer preço ou atacar a qualquer preço, mas ele também gosta do jogo. Todo time que ele dirigiu tem um trabalho com a bola. O time de São Paulo é fraco demais. As virtudes de São Paulo estão no meio para trás. Então, por exemplo, ontem a dupla de zaga era diferente. Jogou uma dupla de zaga em Curitiba, uma dupla de zaga no grama mais experiente, Alan Franco e Arboleda. Ali você não vai ter problema. Aliás, o Alan Franco protegido. E Rafinha. O Alan Franco jogou bem ontem. Que era uma temeridade quando pintou na escalação. Aí quando você vai para a linha de frente, meio campo e frente, é uma pobreza completa, né? São alguns jogadores interessantes, nota 6. Nota 6. Então, Rato 6, Michel Araújo 6, Alisson 6, Marcos Paulo 6. Luciano 5 hoje, né? Então, então é um time muito pouco agressivo, né? Não tem... Curiosamente, perde essas duas chances que ele fica bravo. Quando entra o Juan, que é um centroavante da base, ele perde os 2 gols no final da partida contra o adversário muito fraco. Só físico, vive uma péssima fase. 13º no colombianão. E aí, assim, aí tem uma diferença, eu acho. Ele arriscou, ele flertou com a derrota e quebra de invencibilidade contra o Coritiba e flertou com a derrota e quebra de invencibilidade contra o Tolima, pelo nível frágil dos adversários. Não, mas flertou com a derrota? Não, flertou ao romper com aquele modelo que ele tem de um triângulo no meio de campo e uma maior proteção à sua defesa.
Ele fez isso no início do segundo tempo dessa partida, quando ele tira o Gabriel Neves machucado e coloca o Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor não é volante. Cantilho não é. Volante. Atuesta não é. Volante. Não são volantes. Rodrigo Nestor divide o bloco do São Paulo em 2. E a pior coisa que o São Paulo pode fazer, porque o bloco da frente ele não vai compensar a desproteção do bloco de trás. A jogada mais bonita do jogo foi ele que Foi, fez. e aí deu contra-ataque quase gol do Tolima, né? Então esse é o jogo. Vira um jogo como foi o jogo do Curitiba. Só esse detalhe. Aí tem uma diferença básica de compreensão do resultado em relação ao Rogério. Quando o time não consegue, mesmo quando ele arrisca um pouco, efetivar a sua chance, faltam 10 minutos, ele abraça o empate. Essa é a diferença. Por isso que ele não perdeu em Ibagué, por isso que ele não perdeu em Curitiba. Na parte final do jogo, ele trava e vamos pelo menos sair daqui com um ponto. Isso parece simples. Para o time que o São Paulo tem é essencial. Não é simples, é essencial. É um pragmatismo saudável. Saudável. Talvez, o São Paulo fez a terceira partida na sequência fora de casa. Ituano, Curitiba e Tolima. Vai fazer um jogo em casa agora contra o Inter no domingo, depois faz outras 3 partidas fora de casa. Fortaleza em Fortaleza, Corinthians e Sport Copa do Brasil no Recife. Cara, é assim, se o São Paulo contra o Fortaleza, o Corinthians e o Sport, que são adversários melhores que o Tolima sem comparação, trouxeram o mesmo resultado, é isso que ele precisa fazer. Contra o Inter em casa, ele vai tentar alguma cartada. Ele vai ter alguém de volta? Caleri volta, né? Porque tava com só o Caleri. Os dos outros só. lá, aquela turma... Não, então, não... Igor Vinícius, Ferrarese, Wellington. Isso, esse ano só no segundo semestre. Não dá pra saber. Lá não sai... A turma que tem pra voltar também não vai voltar. Bora falar agora sobre a Nike no São Paulo. Essa também foi outra pergunta que explodiu durante a live desse domingo no canal do Nicola. Não sei de onde surgiu essa história, se alguém publicou alguma coisa, mas tem muito torcedor do São Paulo cravando que será a Nike a próxima fornecedora de material esportivo. Só para lembrar, o contrato do tricolor com a Adidas se encerra em 31 de dezembro e não há nenhuma intenção do São Paulo em ficar com a Adidas por conta de uma série de problemas na relação. A Adidas não tem entregado os materiais para os atletas, tem deixado faltar produtos no mercado, até um dos lançamentos que deu super certo, uma camisa inspirada numa coleção super vitoriosa do Tele Santana, foram pouquíssimos produtos colocados à venda. Esses produtos esgotaram rapidamente e o São Paulo deixou de faturar uma boa grana. Se tivesse mais produto à disposição do mercado, certamente as vendas seriam espetaculares e o São Paulo colocaria mais grana em caixa. Mas, voltando a essa questão da Nike, consultei uma fonte importante dentro do São Paulo que está muito ligada a essa discussão a respeito da substituta da Adidas e a pessoa respondeu que a chance de a Nike se tornar a futura fornecedora de material esportivo do São Paulo é 0. Não há nenhuma negociação entre as partes. O que eu imagino a partir dessa resposta é que a exclusividade que o Corinthians tem com a Nike impede que o São Paulo ou qualquer outro clube paulista discuta qualquer condição de acordo com a Nike. Essa pessoa com quem conversei do São Paulo afirmou o seguinte, abre aspas, estamos conversando com algumas empresas, mas ainda sem definição, fecha aspas. O São Paulo pretende encaminhar esse acordo até o mês de agosto para que a próxima fornecedora de material esportivo tenha tempo de começar a produzir os uniformes que serão utilizados na temporada de 2024. A única certeza é que a Adidas está fora. Olha, nos últimos 5 jogos o São Paulo não perdeu. Vamos colocar ali na conta o Puerto Cabello, que foi o último jogo que o Rogério Ceni disputou. E aí se a gente pegar os 4 que o Dorival, depois que assumiu, foi vitória contra a equipe do América, depois classificou na Copa do Brasil vencendo o Ituano, aí depois teve o empate, né, contra o Curitiba, aquele jogo esquisito, São Paulo foi buscar o resultado, e agora esse jogo contra o Tolima, um 0-0, um jogo assim que o São Paulo teve mais possibilidades de vencer, é bem verdade que o Juan perdeu 2 gols pelo menos feitos ali que o São Paulo poderia ter vencido, sem contar aquela última bola do Arboleda ali no final, que ele passou ali a bola, perdeu tempo de bola ali, foi uma jogada esquisita, o São Paulo poderia ter vencido a partida contra o Tolima, é bem verdade. Senti um time assim um pouco apático dentro de campo, né? Isso é culpa do treinador? O treinador, o Dorival Júnior, acabou defendendo o elenco, acabou falando que o time está em evolução, o trabalho está sendo feito, é aquela coisa, né? Viagem longa, é jogo em cima de jogo e o Dorival tem pouco tempo para implementar as ideias dele, o que ele pensa de futebol, então ele vai tendo que
trocar ali o pneu com um carro em movimento. Essa é a metáfora do futebol que a gente mais escuta quando um treinador chega e no meio de uma competição ele já tem que implementar suas ideias. E ali o discurso do Dorival para blindar, o trabalho está sendo feito, está em evolução, existe também um contexto ali que quando você via que tinha o Rogério falando, muitas vezes colocava, né, na conta dos jogadores, muitas vezes colocava a situação em outros departamentos, o Dorival não, o Dorival fala, não, o trabalho está sendo feito, o trabalho está em evolução, se colocando ali também no contexto de uma evolução de um trabalho que está sendo feito. Então o Dorival tem um discurso diferente do que era o discurso do Rogério, muitas vezes quando um resultado não acontecia e quando o torcedor ficava bravo. É um tom um pouco mais morno, que é exatamente o que o São Paulo buscava depois desses resultados ruins, desses resultados que não aconteciam. Então até nisso o Dorival tem esse perfil que o São Paulo buscava para o comando técnico. Então tudo isso faz parte de uma mudança de comportamento, de uma mudança de perfil que o São Paulo tem agora no seu comando técnico. O Dorival Júnior sabe as carências que o clube tem, que o time tem no elenco, já detectou, e existem também algumas conversas no sentido de você conseguir ou tentar conseguir alguns reforços, isso na janela do meio do ano. Então o São Paulo e o Dorival já discutem algumas carências no elenco, possibilidades de contratações, mas isso vai ser discutido assim com muita tranquilidade, porque o São Paulo passa por uma dificuldade financeira muito grande no momento. Então, especificamente sobre Negrutti, já ouviu falar? Volante barra zagueiro, 18 anos de idade, revelado em Cotia e tem chamado a atenção de Dorival Júnior. De acordo com o jornalista Alexander Vieira, o Negrutti chamou tanta atenção que virou um dos xodós do Dorival Júnior. Não conseguia a confirmação do Dorival em relação a essa situação, mas o fato de o Negrutti ter sido relacionado para o jogo contra o Tolima nessa terça-feira, mesmo sem nunca ter atuado no time profissional, dá um indício de que a coisa está de fato bastante interessante para o atleta. Negrutti, que na temporada passada com 17 anos era titular do Sub-20 e já havia chamado demais a atenção do Alex, que era o treinador do Sub-20 no início dessa temporada, assim que se mudou para Avaí. O Alex tentou levar o Negrutti para Santa Catarina e o São Paulo disse não. Atleta que recentemente renovou seu contrato até julho de 2026 e é dos tipos de volante moderno, que gosta de se apresentar para o jogo, tem passadas largas e se apresenta com bastante qualidade no campo de ataque. Importante completar que esse menino, ainda que não estreie hoje, vai ser preparado para fazer sucesso no futuro não muito distante com a camisa São Paulina. Outra informação que envolve um atleta da base, esse com um pouquinho mais de destaque também no profissional. Lembra do atacante Caio, que ficou 6 meses de fora por conta de uma lesão? Ele foi rebaixado para o time sub-20 com uma justificativa importante. Há necessidade, de acordo com a comissão técnica do profissional, de o Caio readquirir ritmo de jogo. Ele ficou muito tempo fora, quase meio ano sem jogar. Inclusive já tem atuado pelo time sub-20 na última partida, vitória por 2-1 contra o Juventus no Campeonato Paulista da categoria, e o gol decisivo foi justamente do Caio. Assim que ele estiver completamente recuperado, em forma e à disposição, vai ser utilizado no time principal como uma das alternativas para atacante do lado de campo, uma carência bastante grande. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo com uma notícia impactante. Dorival Júnior foi contratado para ganhar muito mais do que o Rogério Ceni como treinador tricolor. Informação do site Gol assegura que Dorival Júnior e sua comissão técnica embolsam R$1.200.000 por mês no tricolor. Vale a lembrança de que Rogério Ceni e seus 2 auxiliares custavam R$500.000 a menos, com vencimentos de aproximadamente R$700.000 por mês. Confesso que ainda não consegui confirmar com dirigentes do tricolor, com as minhas fontes, a respeito dessas cifras. O tricolor estava voltando do voo da Colômbia depois do empate contra o Tolima. Assim que tiver qualquer confirmação, volto para contar para vocês. O que chama mais atenção? O Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América na temporada passada pelo Flamengo, não ganhava esse R$1.200.000 mensais. Seu salário no Flamengo era de R$700.000 por mês. E a reivindicação do Dorival para a renovação do contrato em 2023 era justamente de aumentar seus salários para R$1.200.000. O Flamengo optou pelo Vitor Pereira, ainda que tivesse que pagar muito mais. O VP ganhou R$2 milhões por mês até ser demitido, além de faturar uma bolada de 15 milhões com a multa rescisória. 71% de diferença entre o que o São Paulo pagava a Rogério Ceni e o que paga agora para o Dorival Júnior. A justificativa para um salário tão alto para o Dorival Júnior tem a ver com o desespero tricolor, sabendo que o mercado ofereceria bem poucas opções mais baratas. Só a título de comparação, para você entender quanto pagam os clubes para os treinadores mais bem pagos do país: o Abel Ferreira do Palmeiras embolsa R$2.800.000 por mês, Eduardo Cudê
no Atlético. E Jorge Sampaoli no Flamengo faturam na casa dos R$2 milhões mensais, exclusivo salário para eles. Tem também o Renato Gaúcho, que ganha no Grêmio R$1.250.000 mensais. Então vamos começar falando aí do jogo de ontem, um jogo horroroso, meu Deus. Como eu sempre digo, o São Paulo vai acabando aos poucos com a minha vida. Perdi mais 90 minutos, um jogo muito, mas muito ruim. Rapaz, ser São Paulino é uma questão de fé. A verdade é essa, porque é inacreditável o futebol não apresentado ontem. O Torino é fraco demais, ainda assim o São Paulo perigou. E o São Paulo teve chances também de vencer, mas falta qualidade demais. Primeiro tempo ali, o jogo escancarado para o São Paulo não consegue fazer gols. No segundo tempo tem duas grandes chances com o Juan que perde. E até interessante quem pôde ver o Luiz Fabiano como comentarista, não é um grande comentarista, mas ele falou a verdade, né? Entre linhas, o jogo está horroroso. E foi horroroso o jogo, muito fraco, muito fraco. São Paulo agora mantém-se na liderança, pelo menos ainda invicto, pontuando. O que o Arnaldo falou, o negócio é pontuar. E é legal que nesse aspecto o Dorival entende que ali naqueles 10 minutos final não dá pra vencer, vamos levar um pontinho pra casa. Coisa que o Rogério Ceni nunca, mas nunca faria. Só lembrar a primeira rodada contra o Botafogo, né? Então é complicado. Perspectivas, expectativas com relação ao São Paulo tá complicado. O time é muito fraco realmente do meio pra frente. Não sai nada. Sem um Caleri muito menos. E Galopo, Ferrarese, o Wellington poderia também ser um desafogo sem previsão de volta. Então assim, muito complicada a situação do São Paulo. E a maior pena é de nós torcedores, né? A gente não consegue ter um fim de semana de alegria, de paz, porque esse time acaba com uma da gente, cara. Impressionante, pelo amor de Deus. São Paulo volta agora da Colômbia, vai ter o jogo contra o Internacional no Morumbi. Em tese, o ideal seria sair com a vitória, né? Vencer em casa, mas o São Paulo não vence um grande de Série A desde o Palmeiras lá da Copa do Brasil, no meio do ano, que gol do Patrick. Mas veremos se o Dorival Júnior consegue mudar esse cenário. O Caleri vai estar de volta. O Morumbi com certeza vai ter torcida presente, até porque depois são 3 jogos fora de casa, que o Arnaldo falou: Fortaleza, Corinthians e Sport. É o que ele falou. Se conseguir 3 empates, abraça, e eu abraçaria também. Simples assim. Ah, mas o Corinthians está em crise com o Del Valle e veio o Luxemburgo. Mas a nível de qualidade é melhor. O Internacional venceu o Goiás e o Flamengo nos últimos jogos. Beleza. O Sport, parece até que a gente está pegando o Manchester City, né? O que eu vi no Twitter ontem, porque a crise está tão grande, a situação está tão tensa no São Paulo, que a gente está com medo do Sport, gente. E realmente, lá tá com uma série invicta e tal. Mas era a única equipe da Série B, dentre os que estavam ali na lista. E o São Paulo foi o time que caiu. Você gostaria de cair contra o Fortaleza, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Fluminense? Não, eu prefiro cair contra o Sport, lógico. Né? Mas vamos aguardar aí. O São Paulo que vai reencontrar o Wagner Love no Sport. Mas até lá ainda tem muito jogo. O foco agora é contra o Inter do Mano Menezes. Esse também joga por uma bola, abraça o empate, não tem medo de... O negócio dele é pontuar. E é assim que o São Paulo tem que pensar. A verdade é essa, né? Não tomaram o gol, não tomaram o primeiro gol, como aconteceu no Curitiba, como aconteceu contra o Botafogo, e marcar o gol na frente para você ver se você consegue abrir o jogo e matar o jogo, né? Ainda mais com o Caleri voltando. Em relação ao jogo de ontem também, né? Luciano, pelo amor de Deus, volta a Caleri. Marcos Paulo também mal, beleza, mas o Luciano tá demais. O Nestor já sentou no banquinho, mas foi mais para resguardar. No segundo tempo ele entrou, mas também, né? A gente pede Nestor achando que vai ser o quê? O Palinha? Não vai, esquece. Né? Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí que muda treinador, mas o futebolzinho, ó. Mas pelo menos tá pontuando, não tá perdendo, é o mínimo, né? Eu também não dá pra pedir para um futebol do Manchester City lá do Guardiola. Fazer o beabá, feijão com arroz, chegar aos famigerados 45 pontos, a gente sabe que faltam 41. E é isso, focar aí nesse Brasileirão, pontuar o mais rápido possível nesses 45 para você ficar mais livre, menos tenso e aí poder planejar o São Paulo para 2024, sabe-se lá, né?
Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazurra do canal Mazurra SPFC+. Esse é o nosso canal secundário. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.